Olá, seja bem-vindo a Atenas Engenharia de Software. Você livre aplicando conhecimento com sabedoria. No vídeo anterior, vimos como transformar um texto de requisitos do usuário em um modelo de tipos de negócio. Nesta apresentação, veremos como definir a arquitetura de software de um sistema, baseado em um modelo de tipos de negócio. Vamos abrir o modelo de tipos de negócio criado na apresentação anterior e utilizá-lo como referência. E este é o modelo de tipos de negócio que foi construído. Podemos observar que os tipos de negócio de armador, de navio, de terminal e de cliente não dependem de outros tipos de negócio. Vamos então agrupá-los e separá-los dos demais, para facilitar na definição de nossa arquitetura de software. Estes tipos de negócio caracterizam que futuramente se tornarão cadastros dentro de nosso sistema. Agora, vamos definir o primeiro subsistema dentro da visão de arquitetura de software. Já temos alguns exemplos criados no modelo template da Atenas. Vamos apagar o subsistema B e renomear o subsistema A para subparametrização. O componente de armador será um componente de negócio e será prefixado por CNG. Então, vamos renomear o componente X1 para CNG armador. Se fosse um componente de processo, o prefixo seria CNP. Vamos arrastar o tipo de negócio armador para o componente correto. Vamos renomear o componente X2 para CNG cliente e arrastar o tipo de negócio cliente para o componente correto. Agora, vamos criar o componente CNG navio. Vamos criar também o componente CNG terminal. Vamos criar o repositório de tipo de negócio e arrastar o tipo de negócio navio para o seu componente. Vamos criar aqui também a estrutura do tipo de negócio e arrastar o terminal para o componente CNG terminal. Vamos definir a estrutura deste subsistema renomeando o diagrama e arrastando para ele os componentes de armador, cliente, navio e terminal. Vamos definir a visibilidade dos detalhes dos componentes que, segundo a UML, não deve aparecer neste contexto. E normalmente a cor do subsistema de parametrização é o laranja claro. Além dos cadastros em subparametrização, poderíamos definir um subsistema de configuração, onde seriam tratadas as personalizações e configurações gerais do sistema. Normalmente, um sistema também possui um subsistema que é considerado o núcleo, onde todos os outros subsistemas dependem dele. Chamaremos aqui de subabstração. Vamos definir então o subsistema de abstração e organizá-lo em ordem de dependência. Vamos remover os exemplos que vieram em nosso diagrama template e arrastar os subsistemas que foram definidos. Vamos remover a visibilidade dos detalhes dos componentes, conforme recomendações da UML, e definir as cores de cada subsistema. Vamos definir também a dependência entre os subsistemas. Vamos criar os componentes de subabstração. O primeiro será o CNG viagem, depois o componente de BL, o componente de container e o componente de gate. Vamos criar as estruturas de tipos de negócio para cada componente do subsistema.
Em seguida, arrastar os tipos de negócio para os seus respectivos componentes. Viagem, BL, Container e Gate. Agora, vamos definir a arquitetura do subsistema de abstração. Vamos criar o diagrama e arrastar os componentes de abstração para ele. Vamos definir a cor dos componentes de acordo com a cor do subsistema e remover a visibilidade dos atributos. Vamos definir a dependência dos componentes dentro deste subsistema, onde BL depende de viagem, Container depende de BL e o Gate depende de Container e de terminal. Como o terminal não faz parte desse subsistema, não vamos representá-lo aqui. Após a definição da arquitetura de software, com seus subsistemas e respectivos componentes, começaremos a modelar dentro da visão de componentes. Neste momento, os tipos de negócios definidos dentro da arquitetura se tornarão classes. Repare que no modelo template da Athenas, podemos modelar um subsistema que herda do Athenas Wisdom Framework. Vamos remover os subsistemas de exemplo do modelo template e arrastar os subsistemas da visão de arquitetura para a visão de componentes. Vamos colocar os subsistemas em uma ordem de hierarquia de dependência. Vamos conferir aqui os componentes dentro de cada subsistema. Agora, vamos criar as estruturas para o repositório PIM, Platform Independent Model, onde serão representados os modelos independentes de plataforma, ou seja, um modelo que resolve o problema em questão de forma mais abstrata possível, independente da plataforma e/ou linguagem que será implementado. Depois de criar as estruturas sugeridas e definidas pela Athenas dentro do componente de armador, vamos replicar esta estrutura para os outros componentes do sistema. Então, vamos criar o diagrama de casos de uso com um nome temporário. Vamos criar também o diagrama de entidade negócio, também conhecido como diagrama de classes, e o diagrama de interfaces do usuário. Para automatizar a criação desta estrutura em todos os componentes, vamos exportá-lo para um arquivo XML e importá-lo em seguida. Vamos exportar para o desktop com o nome temporário de PIM. Agora, vamos no componente CNG Cliente e vamos importar a estrutura do arquivo PIM gerado no desktop. Vamos repetir esta tarefa para cada componente do nosso sistema. Vamos sempre marcar a opção Strip Guides para criar uma estrutura nova durante a importação. Caso contrário, a ferramenta apenas iria alterar o pacote já importado. Chegamos ao fim da modelagem de arquitetura de software. A Athenas Engenharia de Software agradece a sua atenção e até o próximo vídeo. Athenas, você livre aplicando conhecimento com sabedoria.